Olá, tudo bem? Vamos conversar então hoje sobre o livro O Leitor, do escritor Bernard Schlink. Esse livro já teve uma adaptação para o cinema, como vocês podem ver aqui pela capa do livro, só que eu só li o livro mesmo, não assisti ao filme. Na verdade, essa foi uma releitura. Eu li esse livro pela primeira vez no ano de 2009. Eu tenho alguns livros aqui na estante que eu estou muito interessada em reler. Então eu aproveitei as enquetes lá do Instagram e fiz uma pergunta para os meus seguidores perguntando qual livro eles queriam que eu relesse, e esse aqui foi o escolhido. Esse é aquele tipo de livro que a princípio pode enganar a gente. Parece que a gente vai ver uma história que vai abordar um assunto e na verdade o tema ali é muito mais complexo e enriquecedor. Além da história parecer bem simples a princípio, a linguagem do livro também é muito simples. É um livro muito fácil de ler, ele tem capítulos curtos. Sabe aquela leitura que flui super bem? É um livro curto também, de 200 e poucas páginas. Então, para você que perdeu um pouco o hábito da leitura, ou quer uma leitura assim, mais simples, eu recomendo bastante. Mas já aviso que o tema aqui vai ser complexo sim. Logo no primeiro capítulo, a gente vai conhecer o Michael, esse jovem alemão que vive no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante a gente frisar. Então, ele está na rua e ele passa mal, começa a vomitar e aparece uma mulher e o ajuda. E assim que ele chega em casa, a mãe diz a ele que logo que ele estiver um pouco melhor, ele já tem que voltar à casa dessa mulher para agradecer a ajuda que ela deu a ele. Ele descobre que ele tem hepatite, então ele ainda vai ficar um bom tempo em casa, não vai poder ir à escola, mas ele consegue sim ir até a casa dessa mulher agradecê-la por essa ajuda. E aí a gente vai descobrir que se trata da senhora Schmitz. Mas não se pegue muito nesse senhora não, porque ela até que é jovem, ela é bem mais velha que ele. O Michael na história tem 15 anos, quando ele vai contar esse episódio pra gente. Eu esqueci de mencionar que o Michael é que vai contar essa história, tá? Anos depois de ela ter acontecido. Então nesse episódio que ele começa narrando, ele tá apenas com 15 anos. E a senhora Schmitz, que a gente vai saber que o nome dela é Hannah, já tá por lá com seus 36 anos. E aí, já nessa primeira visita, a gente percebe que ele fica tímido e tal, mas ele se sente muito atraído pela Hannah e ela também percebe isso e acaba se insinuando para ele. Ele vai passar a semana seguinte todinha só pensando nela e até que um dia ele consegue criar coragem e ir até a casa dela de novo. Então ela o recebe, continua o seduzindo e ali mesmo eles já se envolvem. E ele passa a ficar obcecado por ela, ele vai visitá-la todos os dias. Ele muda, fica mais confiante, até mesmo na família, sabe? Ele acaba ficando mais compreensivo. Parece ali que tá virando a chavinha para ele, que ele então se tornou um adulto. Como eu disse no começo do vídeo, parece que a gente vai ler a história da descoberta sexual de um jovem. É isso, para uma mulher mais velha e um pouco misteriosa. Só que no decorrer da história a gente vai percebendo que é muito além disso. Porque toda vez que o Michael tenta saber um pouquinho mais dela, do seu passado, ela é sempre muito evasiva, sabe? Não dá nenhum detalhe e logo quer mudar de assunto. Então fica essa questão pra gente. Será que a Hannah tá escondendo alguma coisa? Será simplesmente que ela não quer se envolver muito com esse jovem, com esse menino, na verdade, que é a maneira que ela chama ele? Ela não quer dar detalhes da sua vida ou ela realmente está escondendo algo? Porque para vocês terem uma ideia, eles vão começar uma conversa realmente uma semana depois que eles já estão se encontrando todo dia. E é muito superficial, sabe? Ele acaba sabendo o nome dela só depois desse tempo todo, a idade, e ela fala assim pra ele: você tem quanto? 17? Ele fala: 17, mas na verdade, né, a gente sabe que ele tem 15. Ele acaba contando pra ela também que ele não tá assistindo a última aula, ele tá saindo mais cedo da escola pra poder encontrá-la, e aí é chegar na hora do almoço na casa dele tudo certinho. E ela fica muito revoltada com isso, ela tem uma reação que ele não entende. Ele diz pra ela que não tem problema nenhum, que ele perdeu muitas semanas de aula por causa da hepatite, então que ele já ia perder aquele ano mesmo, e aí que ela vai ficar super brava, falar que não, que ele tem que assistir as aulas, que não é para aparecer ali se ele ter assistido as aulas e também feito todas as lições dele. E a gente vai perceber ele sempre muito submisso a ela. Então ela falou algo, ele segue aquilo sem questionar muito, não quer desagradá-la de forma alguma. E vai ser nessa fase do relacionamento deles que ela se mostra interessada em saber o que ele aprende na escola. Então ela começa a perguntar quais livros ele lê. Ele diz a ela tem interesse e pede para ele ler para ela. E ele fala assim: mas eu trago os livros aqui para você mesma ler. E ela diz: não, menino, você tem uma voz tão bonita, lê para mim. E aí, gente, vai começar um ritual. Todos os dias ele chega e lê para ela por uma hora mais ou menos, e aí depois é que eles vão lá e namoram. E eles vão seguir assim por um tempo até que um dia a Hannah some. Ele simplesmente aparece lá para visitá-la, como ele faz todos os dias, ela não está mais. Ele tenta conversar com o vizinho, saber o que aconteceu, e eles falam que ela se mudou. E aí ele vai ficar completamente perdido, porque ele não sabia nada dela. Só ela sabia algumas coisas dele. E parecia também que
ela não sentia nada por ele, e sim ele por ela, pelo menos assim que ele enxergava. Então ele vai ficar com essa grande interrogação na cabeça dele, ele vai se sentir culpado, vai achar que foi alguma coisa que ele fez, que ele falou, enfim. Claro que esse episódio teve vários efeitos na vida dele. Eu até separei aqui um trechinho para ler para vocês. O que ele diz depois disso que aconteceu. Sei que de fato afastara as lembranças de Hannah, mas não a tinha superado. Nunca mais me humilhar e nunca mais ser humilhado após Hannah. Nunca mais me deixar culpar e me sentir culpado. Não amar mais ninguém a ponto de sua perda me fazer mal. Não pensei nisso claramente naquela época, mas foi o que senti. Então, claro que essa história com a Hannah acabou afetando os relacionamentos futuros dele, enfim. Mas ele volta a vê-la. E aí é que eu vou falar pra vocês que essa história se mostra muito mais complexa. Anos depois, quando ele tá na faculdade de Direito, ele tem que acompanhar o julgamento porque o professor de uma disciplina pede a eles para eles fazerem depois um seminário. Então, toda semana, eles têm que fazer esse seminário a respeito do que aconteceu no julgamento durante aqueles dias. E vai ser lá que ele vai reencontrar a Hannah, que está sentada no banco dos réus. Ela é acusada de crimes de guerra. Lembra que eu falei para vocês que essa história se passa após a Segunda Guerra Mundial? Ele descobre que ela fazia parte da SS e serviu em um campo de concentração. E aqui começa essa parte muito rica do livro, que a gente vê a reflexão que essa geração de alemães faz sobre a Segunda Guerra Mundial, de um momento que eles não presenciaram da história do país, mas que eles sofrem com as consequências e convivem com pessoas que estiveram naquela época, ativa ou passivamente. Aqui tem um trechinho que mostra esse convívio entre essas gerações, olha só. Todos condenamos nossos pais à vergonha, mesmo se a única acusação que podíamos fazer era de que, após 45, tinham tolerado o convívio com criminosos de guerra. Então, diante dessa situação toda, ele se sente anestesiado. Ele conta aqui que ele não tinha reação nenhuma, que ele olhava para Hannah e ele não sentia nada. Fora todo esse conflito que ele estava vivendo e não sabia como reagir, essa questão de como lidar com os pais, como lidar com essas pessoas que viveram todos aqueles horrores da guerra e não fizeram nada. Em outro trecho do livro vai dizer assim, olha só. Ao mesmo tempo me pergunto, e já me perguntava naquela época, o que a minha geração deveria fazer com a informação sobre as atrocidades do extermínio dos judeus? E continuando outro trechinho aqui, ó. Uns poucos sendo julgados e condenados, e nós, a geração seguinte, ficando mudos, horrorizados, envergonhados e culpados. Deveria ser assim? Então, esse livro vai tratar de uma forma muito bonita dessa culpa coletiva de toda uma geração de alemães. Ele vai expor aqui essa ferida aberta, essa culpa que eles carregam e que não sabem como lidar, o que fazer com isso. Por isso que eu disse para vocês lá no comecinho do vídeo que esse é um livro que engana a gente. Parece que a gente vai ver uma história simplesmente da descoberta sexual de um menino de 15 anos e a gente vê, na verdade, que é uma história muito mais profunda. E além de lidar com tudo isso, ele também vai lidar com o relacionamento dele com a Hannah, porque ele vai descobrir o que ela escondia, porque ela não queria falar. Será que era só isso, só esses crimes de guerra? Na verdade, tinha algo que ela achava muito mais grave do que ter participado como guarda no campo de concentração. E aí eu vou parar por aqui, porque aí chega o momento daquele que seria o grande spoiler. Eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Eu recomendo muito essa leitura para vocês. Como eu disse, é um livro de uma linguagem muito fácil, é bem simples de ler, capítulos curtos. Mesmo que você não tenha muito tempo para dedicar à leitura, esse é um livro com certeza que você vai conseguir ler. E você que já leu o livro, deixa um comentário aqui, me fala o que você achou, se você já viu o filme também, me fala se você gostou, e a gente volta a conversar em outro vídeo falando mais sobre livros. Até lá, tchau!